Você entendeu? Eu até choro. Desculpa. A partir desse dia, nunca mais eu pus 10 drogas nesse vida. Fala pessoal, hoje eu tô aqui na casa da Dineia. Vim aqui tomar um cafezinho da manhã. Fizemos a gravaçãozinha. Se você quiser contar seu relato pra gente, mande para o Instagram, @trechos de mistério, ou para o e-mail, trechosdemistério@gmail.com. Mande seu relato, a gente conta. Se liga nesse vídeo. Eu morava na usina, antes de vir para Fortaleza. Eu mudei para Fortaleza, eu tinha 11 anos de idade. Chegando lá, em Fortaleza, mudei para Fortaleza com 11 anos, né? Até então eu não sabia que meu pai era um benzedor, né? Só que aí eu vi um entra e sai de gente, um entra e sai. Eu perguntava à minha mãe, uai, mas tanto de gente entra e sai aqui dentro, o que é? Uai, seu pai tá benzendo, né, fulano de tal. Eu falei, mas não sabia que o pai era benzedor, né? Aí com o passar do tempo, eu fiquei sabendo também que ele era, assim, um bandista, né, fazia trabalhos, né, também. Aí, tudo bem. Aí teve uma época aí que começou as festas de Fortaleza, de outubro, né? Foi quando eu conheci o pai do meu menino Eva, o Adenilson. Aí eu invoquei com esse homem. Invoquei com esse homem, fui embora com ele. Anda mundo. Anda daqui, anda colar, né? Aí nisso fui pra Santa Rita do Sapucaí. Fui pra Volta Redonda. Aí lá eu arrumei esse menino meu, o Everton. E larguei um pequenininho, o Henrique. Aí, menino, engravidei lá e ganhei esse menino lá. Voltei do Rio depois de 3 anos. Esse menino meu já não queria saber de mim mais, né? Porque, como se diz, né? Eu larguei ele pra ir embora, né? Aí vim, fui pra pasta, amiguei com ele, né? Foi até lá no porão da minha irmã, Anjo. Nós ficou morando há muito tempo, ó. Eu ia pra Fortaleza todo final de semana. Aí eu conheci o pai das minhas meninas. Nós vivemos juntos 8 anos, né? E através dele que eu conheci dele, da irmã dele, né? Até então, no primeiro momento, ele insistiu tanto, eu falei não. Ele insistiu tanto, eu falei não quero. Dá estranho se eu experimentar. E experimentei. A partir desse dia, nunca mais eu parei. Você entendeu? Nunca mais eu parei. Aí eu também comecei a invernar na bebida. E era droga todo dia, todo santo dia. Aí eu comecei a invernar no crack. Invernei no crack. Não ficava sem ele, porque eu já estava dependente dele, você entendeu? Eu cheguei a catar sucata para suprir meus vícios, né? Aí, quando eu conheci esse vício, eu ficava mais na rua do que em casa. Você entendeu? E lá eu ficava até semanas fora de casa, depois voltava de novo, né? Aí, teve uma época que nós mudou para a roça para eu tentar sair do vício, mas não saí. Eu saía da roça, pegava carona e ia para a cidade atrás de drogas, né? E até mesmo de a pé, né? Aí eu engravidei da menina minha, a Kemily, e eu continuei no vício. Eu usei os 9 meses grávida dela. Aí teve
uma ocasião da minha vida que eu frequentava muito o Patrimônio, o Panela Véia, lá em Passos, que foi um amão aí, que eu entrei dentro de uma casa que não tinha luz, e as paredes assim toda queimadas, sabe? Eu entrei e sentei lá, né, que eu tava muito louca, doidona, sentei lá, e lá tinha 2 mulheres, e eu cheguei 3. E eu tava lá todo mundo usando droga, e chegou um rapaz lá, gente, com um super litro de álcool, né? E essas moças que estavam do lado estavam tentando me alertar, tentando me alertar de algum modo para me sair fora, só que nem tem importância naquilo, né? Aí, tipo assim, ó, na minha mente tinha assim, tipo, uma voz falando, sai daí, vai embora, né? Aquela voz tava insistindo. Aí, com muito custo, eu saí. Não queria sair, não, mas saí. Aí, o que? Para me sair de lá na situação, falei assim pra eles, assim, eu vou dar uma saída ali para buscar um negócio pra nós usar, daqui a pouco eu volto. E não voltei mais. Não voltei mais, né? E fui andar mundo. Mas eu morava mais na rua do que em casa. Até o dia que eu fui ganhar ela, eu tinha usado droga. Fui ganhar ela, tava tudo suja, fui assim mesmo. E ganhei ela. Eu voltando pra casa, depois que eu ganhei ela, voltei pra casa. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de droga. Fui atrás de droga. Largava ela em casa, novinha, né, recém-nascida. E ia pra rua. Ia pra casa depois de 2 dias, meus peitos doendo, né, dando febre. Quando eu vi que estava dando febre, eu voltava pra casa para ela poder mamar, né, para poder esvaziar. Depois disso eu voltava pra rua de novo. Quando o peito estava cheio, eu voltava pra casa de novo. E foi indo assim. Aí eu larguei do pai dela, eu acho que ela estava com 9 meses. Isso, eu já estava morando lá no Califórnia. Larguei do pai dela. E conheci me envolvi com ele. Como ele bancava meus vícios, eu não queria, né, hora nenhuma largar. E ele morava perto da casa que eu morava. Que estava o pai das meninas com as meninas, né? Quando eu vi, com 9 meses, meu peito estava cheio. Quando eu via que eu estava dando febre, meu peito estava doendo, eu ia lá para ela mamar. Só que o pai dela não deixava, por quê? Por causa da droga que eu estava usando, né? Aí, se ela mamasse, ia fazer realmente mal. Mas aí, com o descuido dele, eu pus ela no meu peito. Com o descuido dele, eu pus ela no peito, ela mamou, esvaziou, e eu saí de novo. Saí pra rua de novo. Aí, morava eu e meu menino, o Everton, numa casa, porque aí, nisso, o pai dela tinha ido embora com elas. Aí ficou eu e o Everton, meu filho, no Califórnia, morando junto. Até então, o que eu tinha amizade, me perguntou assim pra mim, Dinéia, você empresta a casa pra nós, que todo dia nós tira o seu. Eu falei, não, empresto. Tão louca que eu tava. Emprestei a casa pra eles, vender, né? E ficava lá. E todo dia eu tirava a minha, né? Só que aí teve uma mão aí que eu comprei uma droga fiada de um rapaz lá. Ele chegou até a pular o muro da minha casa, sabe? Aí meu menino pegou e falou, minha mãe não tá aqui.
Aí ele falou assim, ela sai sim, porque eu não vi ela sair. Você fala pra sua mãe, se ela não me pagar até as 5 horas da tarde, nós vai entrar aí dentro da casa, vai pegar ela. Aí nisso eu saí lá, eu falei, não, pode deixar. 5 horas da tarde o dinheiro tá na sua mão. Aí eu saí da minha casa e já fui sair no corre atrás do dinheiro do rapaz. 5 horas da tarde o dinheiro estava na mão dele. Paguei ele direitinho. Só que aí eu não estava aguentando aquela vida mais não. Meu menino me abandonou, foi embora. Foi embora de casa porque ele falou, mãe, isso não é vida, eu não vou continuar com a senhora. Eu vendi os móveis da minha casa, tudo. Estava dormindo no chão. Entendeu? Aí chegou uma época, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Meu filho me abandonou, eu não tenho nem o que comer dentro da minha casa. Vendi tudo, sabe o que é tudo? Tudinho, até os fios da casa que eu morava eu vendi. Aí, né, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí nisso eu catei umas trocas de roupa e entreguei a casa para um rapaz. E comecei a andar o mundo ali no Califórnia, sabe? Aí tinha uma casa abandonada, eu dormia era lá, eu ficava ela lá. Aí o que eu fazia? Tinha um senhor lá que, assim, pegava sucata, se entregava, aí eu comecei a trabalhar para ele. Você entendeu? Ele tinha um apelido, não vem na memória agora. Comecei a trabalhar para ele, andava a cidade inteira, catando sucata, entregava, ele me pagava, o que eu ia fazer? Em vez de comprar alguma coisa para comer, comprava droga, comprava bebida, entendeu? E tomar banho jeito assim, a gente não tomava direito, mas a gente arrumava um balde, pegava uma água ali, aqui, para tomar banho de canequinha. Aí, menina, eu não aguentava aquela vida mais, aí eu saía dali, ia catar trem pros lixos, catava, se eu achava uma casca de manga eu comia, eu estava satisfeita, porque a fome dói. Bolo, marmitex, já comi várias vezes, marmitex do lixo, você entendeu? Não estava aguentando aquela vida mais não. Aí nisso eu voltei com o pai das meninas e fui morar na aclimação, você entendeu? Fui morar na aclimação, aí nisso eu dei uma parada. Parei, dei uma parada com a droga e comecei a frequentar o terreiro do Taio, que é meu filho de criação. Comecei a frequentar e foi lá no terreiro do Taio que eu conheci o malandro Miguel. Entendeu? Conheci o malandro Miguel lá. Aí eu frequentava, né? Ia lá, né? Eu gostava de agradar o Miguel, levava as coisas pra ele, né? Assim, tipo chapéu, vela, essas coisas. Aí o malandro Miguel me deu serviço, dinheiro não faltava, eu me vestia muito bem, você entendeu? Porque aí eu tinha falado pro Miguel, eu não vou pôr droga mais na boca, não põe mais. Se eu pôr, eu falei isso pra ele, se eu pôr droga na boca, você pode quebrar minhas 2 pernas. Falei isso pro Miguel, né? Aí, ia trabalhar todo dia, bonitinho, voltava. Aí teve uma mão que eu recaí. Eu dei uma recaída. Aí, a hora que eu piei a porta pra fora pra poder ir buscar a droga, eu caí, virei meu pé e não consegui sair de casa. Você entendeu? Não consegui sair de casa e lá eu fiquei. Aí eu fiquei sem trabalhar. Eu fiquei mais de 15 dias sem trabalhar. O pé inchado, né? Não estava podendo. E era na época do Covid. Entendeu?
Aí todo mundo parado. Aí começou, aí veio as necessidades, né? Porque aí começou a faltar as coisas, né? Porque não tinha como eu trabalhar. E não é que eu tô falando mal do pai das meninas assim, mas na época ele não gostava muito de trabalhar. O meu menino de criação, Thay, que é meu filho, falou, você viu o que você fez, né? Você prometeu uma coisa pra ele, você temou, ele ia quebrar suas duas pernas. Só que ele te deu uma colher de chá, só deu um tortão. Isso aí é só pra você ver, sentir o gosto da dor. Eu falei, não, eu não vou fazer isso mais, eu prometo, não, né? Aí os 2 dias eu melhorei. E voltei pro serviço de novo. Voltei pro serviço de novo e invernei de novo. Aí o Miguel lavou as mãos. Eu falou, não te ajudo mais. A partir de hoje você se vira. É você pra lá e eu pra cá. Nisso eu fiquei muito triste. Você entendeu? Eu gosto do Miguel. Eu amo ele. Você entendeu? Só que eu cacei, né? Eu cacei com minhas próprias mãos, né? E nisso eu saí do emprego, aí eu já desandei. Eu saí do emprego, comecei a desandar, tinha celular, vendia celular, eu vendia até roupa do meu corpo, porque eu ia na biqueira buscar, as pessoas gostavam da roupa que eu tava no corpo e falavam, então pode ficar, né? Aí nisso, deixa eu ver pra onde eu fui nisso. Ah, agora eu vou contar um relato aqui das correntes de ouro. Você entendeu? Eu tava lá em Paz e eu tava muito assim na abstinência. E tava sem dinheiro. Aí tinha uma amiga minha que eu vi ela. Aí ela falou, Diné, se você quiser ir lá em casa almoçar, tomar um banho, você pode ir. Eu falei, tudo bem. Aí assim eu fiz. E nisso ela tinha ido pra igreja. Aí lá na casa dela ficou um filho dela de 11 anos. Aí eu tomei banho, né? Troquei de roupa. E entrei no quarto dela para pentear o cabelo. E o irmão dela estava passando uma temporada com ela. Que ele é de Franca. Ele é entendeu? Eu estava passando uma temporada com ela e eu abri o guarda-roupa dela para pegar o pente e vi que as correntes de ouro lá. Vi que as correntes de ouro, falei, gente do céu, mas essas correntes de ouro, desse jeito que eu tô querendo usar uma droga, e essas correntes aqui eu vou levar elas, né? Tá dando bobeira. Nós, dando bobeira, fui lá e peguei uma, porque ela estava em 4. Peguei uma, escondi, né, no peito e saí, né? Chegou no barzinho do padrinho da minha menina, da Carol, tinha uns meninos lá, eu falei, olha essa corrente aqui pra mim. Olha ele, olhou assim e falou, ó, te dou R$40 nela, você quer? Eu falei, me dá aí. Entreguei. Aí comprei a droga, usei, voltei lá de novo na casa da mulher. Peguei lá, mais uma, entreguei pro rapaz, né? Em vez de pegar tudo, não, fui voltando. Aí o menino que estava lá desconfiou, né? Aí desconfiou, na segunda vez que eu voltei, eu levei tudo. Peguei tudo e vendi pros rapazinhos do bar, os traficantes que tinham lá. Só que eles não sabiam que era roubada, né? Pegou. Aí nisso eu lá de boa, lá no bar. Não, aí eu vinha de um lugar que eu tinha pegado a droga e lá ia passando. A hora que eu lá ia passando e vinha subindo ele, o rapaz que eu roubei as correntes, a irmã dele e a mulher dele. Aí ele pegou e falou assim, ô, pera aí, é você mesmo que eu quero. Falei, uai, o que tá acontecendo? Né, na maior, assim, cara lisa. O que tá acontecendo? Não, você me entrega minhas correntes que você me roubou lá dentro da minha casa. Eu? Você mesmo? Falei, não, de jeito nenhum. Eu tomei banho, já saí de lá e não voltei lá mais. Não, você que roubou minhas correntes. E ele armado.
Ele tava armado, ele tava com um 38 aqui. Ele falou, se você não dá conta das minhas correntes, eu vou te matar você agora. Nossa, ali pra mim não desabou, né? Comecei a chorar. Eu pedi nele até, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, que eu tenho filho pequeno, ó, e você devia ter pensado nisso antes de você me roubar, né? Só que como ele não era daquela quebrada, aí os meninos que me conhecem ali muitos anos, né? Ele foi na casa, ele foi nos irmãos lá, foi num, foi no outro, aí ele juntou tudo lá. Eles tudo em volta de mim e eu no meio. Você entendeu? Eu ali no meio, tremendo, levando pensamento em Deus, nas entidades, que eu confio muito também, né? Eu falei, meu Deus, é hoje que eu vou morrer, o Senhor me perdoa de tudo que eu fiz, né? E chorando. Aí nisso apareceu um rapaz assim, do nada, chegou lá no meio da rota, falou, o que tá acontecendo aqui? Ele falou, essa aí, ó, me roubou. E ela vai pagar. Falou assim, ó, não, peraí, vamos conversar. Falou, não quero conversa não, quero as minhas correntes de ouro que ela roubou. Aí ele pegou e falou assim, em primeiro lugar que você não é da cidade. Em segundo lugar que você não é dessa quebrada, quem manda aqui é nós. Falou pra ele. Ela vai dar conta de sua corrente assim, nós vai dar uma lição nela sim, mas você não vai pôr a mão nela. Aí a esposa desse rapaz que chegou lá que eu tô falando, era irmã de lá. Só que nisso ela não quis me pôr a mão. Ela não me bateu, não fez nada. E os rapazes que eu vendia corrente, entregou as correntes pro rapaz, no abô, só que aí eu paguei um preço alto, que eu tinha que arrancar dinheiro de onde eu não tinha para poder pagar. E paguei. Nisso eu saí daquele bairro. Sumi dali. Passou um tempo, eu voltei de novo. Esperei a poeira baixar e voltei de novo pra lá. Né? Aí, voltei pra lá e fiquei ali mesmo, ali, aquela redondeza ali. Aí eu fui morar na casa de uma pessoa, assim, que no começo estava agradável. Só que aí nisso, meus documentos, minhas coisas começaram a sumir, meus documentos sumiu. Até hoje eu não sei onde foi parar o documento. Aí teve um dia, eu num barzinho lá, bebendo uma cerveja, chegou um conhecido meu, de Fortaleza. Hoje ele nem mora lá mais, foi embora. Hoje ele nem mora mais lá, foi embora. Falou, uai, né, você é por aqui? Eu falei, eu. Nossa, mas o que aconteceu com você? Emagreceu? Nossa, eu estava muito decadente. Aí ele pegou e falou pra mim assim, uai, você não quer ir lá pra casa? Minha mulher cuida de você fica lá, você trabalha lá em casa. Eu falei, não, quero. Só que antes disso, você passa pra você levar uma droga pra mim, porque eu não vou sem droga. Ele falou, não, levo. Aí nisso ele ficou pra trás, pagou mototáxi pra mim até na rodoviária. E lá eu peguei o ônibus e fui para Fortaleza. E ele ficou para trás, que ele foi até de bicicleta. E fiquei lá esperando ele. Ele chegou, no começo eu fiquei lá numa boa, usava minhas coisas, não dava trabalho. Só que aí depois eu comecei a desandar muito. E nisso ele me mandou embora de casa, da casa dele. Ele com a mulher falou, não tem jeito de você ficar mais não. Falei, tudo bem. Fui embora. Em Fortaleza eu tenho minha família, tenho assim, minhas irmãs, né? Tinha amigos. Só que ninguém me aceitava. Do jeito que eu era. O marido das minhas irmãs não me aceitava, né? Por causa do jeito que eu era. E dou razão até pra eles, né? Não me aceitar. E desandei muito ali em Fortaleza, mas muito mesmo.
bebia todo dia, usava droga todo santo dia, não deixava de usar. Aí tinha uma casa abandonada ali na Fortaleza, de um tal de Chicão, aqui no bairro de cá, da Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei ali, morando ali, não tinha telhado, não tinha nada. Aí nisso eu ganhei umas 2 cobertas, e lá eu larguei lá, uma para me forrar no chão, para me dormir, e a outra para me cobrir. E fiquei nessa vida assim, ó, muito tempo. Porque tipo assim que eu pensava, né? Não, ali eu vou dormir, ninguém vai me incomodar, né? E tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia, né? Só que eu não estava aguentando ficar lá mais, porque eu tomava chuva, né? Aí eu fui estar na casa da minha irmã, a Gina. Só que lá eu com meu sobrinho não combinava. E nisso eu não deu certo. Eu ia trabalhar também até e tirava minha marmita, que a minha irmã tirava pra mim, eu tinha até que esconder minha marmita dentro do quarto pro meu sobrinho não jogar fora. Ele jogava muitas vezes a comida fora pra mim não levar pro serviço. Aí teve um dia que eu cheguei na roça, fui destampar a marmita, cadê a comida? Ele tinha jogado fora a comida, menino, e deixou no mesmo lugar, eu não percebi. Chegou lá, cadê? Nada. E fiquei o dia inteiro com a barriga roncando, com fome, mas trabalhei, apanhando café. Aí, voltei de tarde. Não comentei nada com minha irmã também, não. Deixei passar. Só que ele, né, me humilhava muito lá, eu saí de lá e voltei pro mesmo lugar que eu tava, pra casa do Chicão lá. Aí, menina, teve um dia que eu bebi muito, mas bebi mesmo. Falei, hoje eu vou morrer, eu não quero mais viver não, né? E nessa casa que eu tava, eu tentei suicídio. Só que eu entrei lá dentro e não saí. E a minha irmã Lidiane mora de frente. Aí ela achou estranho, falou, mas a minha irmã entrou e não saiu, e ela foi lá. Ela foi lá, diz ela que ela estava lá com um cipó passado no pescoço, e já chamou a polícia, já chamou o SAMU. Eles chegaram lá, e eu lá, né? Me levou para o hospital. Chegou lá no hospital, eu melhorei, dei trabalho para todo mundo. Cheguei, quebrei tudo, saí correndo de lá e, né, larguei até chinelo para trás. Aí eu pensei comigo assim, esse povo pé da puta não deixou eu morrer. Passou uns dias, eu tentei de novo. Tentei de novo, mas não deu certo. Como eu tenho, assim, mesmo eu usando droga, eu sempre cantava, clamava a Deus, as entidades, os pretos velhos, sempre chamando eles de ajudar, né? Aí, gente, eu cansada, né? Aí eu comecei a apanhar café, porque é meu marido hoje. Comecei a apanhar café pra ele. E aí teve um dia que eu não fui, fiquei 2 dias sem ir. E nisso, ele já ficou de olho em mim. Aí eu fiquei 2 dias sem ir trabalhar, ele ficou meio preocupado. Mas o que aconteceu com aquela morena? Ah, não voltou e tal. Eu tentei suicídio de novo. Não deu certo, né? Aí passou um dia bom, voltei de novo. Eu comecei a trabalhar lá de novo. E fui. Aí teve um dia que eu fui, voltei, passei na casa da minha irmã Lidiane. E falei assim, nossa, cheguei numa canseira. Chegar lá na casa da Gina lá não vai dar certo. O que eu vou fazer hoje? Pra onde eu vou?
Aí nisso minha irmã arrumou um litinho de comida pra mim, eu sentei lá fora mesmo e comi. Aí ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu tenho um recado pra te dar. Eu falei, o quê? Pode falar não? Ó, tem a Popó, a Greisiana, você conhece, né? Ela, e a Popó não me conhecia. Ela não me conhecia. Ela falou assim que é pra você ir lá para a casa dela. Pra você ficar lá. Eu falei, você tá brincando com a minha cara, né? Ela falou, não, é sério. Aí nisso eu peguei o telefone da minha irmã e liguei pra Popó. Eu falei, ó Popó, bom, é a Dineia. A Lídia falou assim que você quer conversar comigo. Ela falou, pode, vem, traz suas coisas. Eu falei, tudo bem. Cheguei lá, conversou comigo, ó, eu não te conheço direito, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, você quer ficar aqui na minha casa? Eu falei, quero sim. Aí eu fiquei lá na Popó. E ela tinha o João, né, Miguel, ele era, né, deficiente, né. Fiquei lá, né, aí ela falou, ó, você pode ficar aqui, mas aqui dentro da minha casa eu não quero que você use droga, não quero que você bebe. Eu falei, tudo bem, né. Aí fui ficando lá, saía, ia beber na rua, ia usar na rua, né. Só que aí, menina, teve um dia que eu bebi tanto. Tem um barzinho na Fortaleza lá, que é do João Macete. Eu sentei lá e bebi esse dia, bebi bastante. E ela foi me buscar lá. Ela foi me buscar lá nesse banquinho. Ela chamava lá de banquinho. Ela foi me buscar lá nesse banquinho e falou assim, vamos embora pra casa agora. Eu falei, não vou, que você não manda em mim. Falei pra ela, vamos embora agora, Dinéia. Eu não quis ir, ela me arrastou e me levou. Me levou sem eu querer, me levou. Esse dia, eu cheguei lá na casa dela, a Popó me deu tantos puxões de orelha, e foi lá na casa dela que eu aprendi a ser gente. Lá na casa dela. Porque a Popó, ela é uma pessoa rígida, né? Ela é muito rígida. Muito certinha. Aí, nesse dia eu falei assim, eu droguei meu joelho no chão, e eu bêbada, bebinha. A partir de hoje, eu nunca mais ponho nem droga, nem bebida na minha boca. Você entendeu? Eu até choro. Desculpa. A partir desse dia, nunca mais eu pus nem droga, nem bebida. A Popó também faz parte da minha história, da minha vida. Aí eu continuei morando lá. Fiquei lá. Aí eu falei assim, Popó, eu quero arrumar meu cantinho, né? Eu quero morar sozinho pra ver se eu sou capaz, né? Aí ela falou, você que sabe, você tá preparada? Eu falei, eu acho que eu tô. Aí disso eu andei com a Fortaleza inteirinha atrás de casa. Como eu usava muita droga, o povo de lá, você sabe, eles não acreditam no potencial da gente. Aí a Popó correu comigo, andou, né, atrás de móveis, essas coisas. E ela conseguiu muita coisa, sabe? Aí eu consegui uma casinha de 3 cômodos, que é lá no Nelim, na Rua Mococa.
Aí eu comecei a conquistar minhas coisas devagarzinho. Tipo geladeira, fogão, essas coisas. Mantimento. Aí pra eu me testar, eu voltei lá do outro lado. Pro barzinho, pro meio dos meninos. Eu voltei pra lá pra ver se... Assim, pra ver se eu não ia recair naquilo que eu tinha confirmado. Aí eu cheguei lá, sentei com os meninos, conversei, eles bebendo, usando droga perto de mim, e eu não tive vontade. Nem um pingo, né? E voltei de novo pra minha casa, você entendeu? Assim, um alívio, sabe? Graças a Deus, né? Parece que eu nunca tinha usado droga na minha vida, porque foi uma coisa assim, sobrenatural, entendeu? E fiquei aliviada, né? Aí eu, na felicidade, né, de ter meu cantinho, minha casa, né? Minhas coisas, pra eu poder cozinhar pra mim, lavar minha roupa, limpar minha casa, que lá, pra mim foi a melhor coisa do mundo, né? Aí eu comecei a namorar, que é meu esposo hoje. Mas isso, nós começamos a namorar e na porta da minha casa ia pessoas me oferecendo droga, me oferecia até em grama. Não, toma, depois você me paga. Eu falei, eu parei, eu não quero mais isso pra minha vida. Não, toma, eu falei, não quero. Você entendeu? E nisso ali eu fui conquistando minhas coisas. Comecei a namorar, né? Que hoje que é meu esposo, que é o Edinho, né? Eu namorei com ele 8 meses. Namorei. Depois nós dois resolvemos morar junto. Aí nisso algumas coisas eu levei pra roça e outras coisas eu doei, né? E fui embora com ele pra roça. Embora com ele pra roça. Aí depois disso eu voltei a espiritualidade de novo, a frequentar o terreiro. Assim, comecei a firmar mais com as entidades, com os guias, porque querendo ou não, eles também me ajudou a sair das drogas, você entendeu? O seu Zé Pilintra, o Malandro Miguel, querendo ou não, ele também fez parte da minha história, né? Então, várias entidades que eu não sei o nome, sempre esteve presente na minha vida, só que eu não sabia ainda, mas eles sempre estavam ali, né? Presente na minha vida. Então, hoje, gente, eu posso falar que eu sou feliz, não tem nada que reclamar, você entendeu? Eu tenho um marido muito bom, meus filhos tinham afastado de mim, hoje meus filhos é presente na minha vida, você entendeu? Então eu não tenho nada que reclamar. Hoje eu sou espiritualista, kardecista, umbandista também, você entendeu? É uma religião que eu não abro mão, você entendeu? Primeiramente Deus, né? Depois meus guias, entidades, né? E tô feliz demais da conta, você entendeu? Eu chorei de felicidade, né? Eu sou chorona. A minha história foi triste, mas ao mesmo tempo é uma história... É a realidade, né? A realidade da vida. Então eu estou contando esse relato para quem está nessa vida, né? Procurar um caminho. A espiritualidade é uma coisa... Gente, eu não tenho nem o que falar. Você entendeu? É felicidade demais. Para quem me via antes, quem me viu antes e quem me viu hoje não acredita. É difícil de acreditar.
Você entendeu? Quem me viu antes e me vê hoje, não acredito.